Bem, galera, vamos lá dar início a mais uma aula, né? Espero que esteja tudo bem com vocês. Vamos lá para mais uma aula. Bem, na aula anterior, vou voltar aqui para o código, né? Nós vimos esse código aqui, certo? Nele eu deixei claro que nós teríamos algumas coisas com respeito e somente com respeito às classes, né? Certo? Por exemplo, class method, essa anotação aqui, class method, né? Esse decorador, ele diz respeito que esse daqui é um método de classe. Então, o que ele faz surte efeito em todos os objetos oriundos dessa classe. Por quê? Porque nós sabemos que a classe gera os objetos. Então, se eu modificar aqui na origem, né, se meu método é um método de classe, ele modifica um atributo de classe aqui na origem, isso se reflete em todos os objetos. Beleza? Outra coisa que nós vimos também é que, apesar dos objetos estarem presos à origem, né, eles seguem o modelo da origem, eles não estão limitados a essa origem. Então eu posso ter mais atributos aqui no objeto, chamando atributos de instâncias, certo? Então, sabendo que o atributo de instância se limita, logicamente, a cada instância, né? Então o valor do atributo de instância aqui é diferente dessa instância, que é diferente dessa outra. O de classe não. O que eu alterar na classe, um atributo da classe, por exemplo, o valor dela, se reflete em todas as instâncias, né? Se propaga em todas as instâncias, beleza? Foi isso que nós vimos através do código, né? Por exemplo, quando eu estou usando a palavra self, né, se refere à instância. Então, self nome é um atributo de instância nome, ok? Então, quando eu fizer o uso desse método, ele vai retornar o valor daquela instância que eu estou fazendo uso, né? Daquele objeto que eu estou fazendo uso, ok? E já aqui, ó, por exemplo, eu estou fazendo referência à classe, né? Empregado, o nome da minha classe, ponto salário, então é um atributo da classe, certo? Então a alteração que eu faço aqui é fazendo ele receber o valor calculado. A alteração que eu faço se propaga para a classe, e da classe vai para todos os objetos, beleza? Foi isso que a gente viu na aula passada. O que nós vamos ver agora, para reforçar, né? Eu vou criar aqui um método que ele vai dar um aumento, só que agora a minha intenção é que ele dê um aumento individual, ou seja, um aumento para cada empregado, ok? Poxa, se é um aumento para cada empregado, para cada ocorrência de empregado, para cada objeto, esse método ele não precisa necessariamente de nenhuma anotação. É um método que a gente define, assim como nós definimos pegar nome e dar nome, beleza? Então eu vou chamar ele aqui de aumento salário, ok? Como é um método que vai surtir efeito em cada instância, eu tenho que passar a referência para a instância self, né, obrigatório, em Python. E do mesmo jeito eu vou passar uma porcentagem, né? Lembrando que não há conflito entre essa porcentagem daqui e essa de cá, porque essa porcentagem, como ela é definida aqui no método, ele só tem o escopo do método, então ele só sobrevive, né, só tem valor, só tem funcionalidade dentro do método aumentar salário todos, uma vez que eu defini ele aqui, ok? Então essa porcentagem aqui já é outra porcentagem no escopo de outro método, né? Com funcionalidade apenas desse método que é aumenta salário, beleza? E o cálculo vai ser semelhante, só que em vez de fazer uma alteração no atributo da classe, ou seja, uma alteração que se propaga em todos os objetos, eu vou simplesmente fazer um atributo, por isso do self,
na instância, no atributo da instância. Então eu vou no salário da minha instância, certo? E vou fazer o mesmo cálculo que nós fizemos lá em cima, ok? Beleza. Só que ele vai atualizar a partir do salário da instância, né? Ok? Ele vai pegar o salário que aquela instância já possui, vai aplicar multiplicando a porcentagem, dividindo por 100 e somar com o salário que a instância já possuía, ok? Então o que eu vou fazer aqui embaixo quando eu for utilizar, né, a nossa classe que a gente definiu lá em cima? Beleza, eu tenho dois métodos e vou utilizar os dois. O aumentar salário todos nós vimos na aula anterior. Então, o que foi que eu fiz? Criei aqui o objeto emp, a referência dele, objeto da classe empregado, né? Dei o nome para ele através do método dar nome, Casimiro, e aumentei o salário. Só que na hora de aumentar salário, eu utilizei salário todos. Então ele aumentou o salário de todos os empregados em 10%, certo? Inclusive desse emp2 aqui, que também vai ser um objeto de empregado, ele vai ser criado depois. Ele já vai ser criado com esse novo salário já alterado, né? Então, se o salário lá em cima começa com 1.000, eu dei 10%, vai para 1.100, né? Isso, galera, 1.100. Beleza. O que eu vou fazer? Agora eu vou aumentar o salário. Nem pensar agora, eu vou usar o mesmo emp, o mesmo objeto, a mesma ocorrência, e vou aumentar o salário, certo? Eita, ele botou todos. Aumentar o salário somente dessa ocorrência, ok? Vou dar 10% também. Então, o que acontece? Quando eu usar aqui o aumentar salário, né? Aumenta o salário, né? Quando eu usar aqui o aumento salário, certo? Ele vai dar os 10% somente em emp e não vai surtir efeito em emp2, ok? Então, esse surte efeito em todos porque é o método da classe. Eu estou alterando lá na origem. E esse daqui surte efeito apenas em emp e não em emp2. Beleza? O que eu vou fazer? Vou imprimir aqui o salário de emp. Então, imprimindo o salário de emp, ele vai dar os 10% mais 10, né? Quando eu imprimir emp ponto salário somente da instância emp salário, ok? E do emp2 ainda vou deixar aqui em suspensão, certo? Comentei aqui, vou executar. Então, o que aconteceu? O salário de emp foi 1.210. Por quê? Porque primeiro a gente deu os 10% que sortiam efeito em todos na classe, né? Então foi para 1.100. E depois a gente deu os 10% em cima, somou os 10% em cima dos 1.100, né? Que ficou mais 110, ficou 1.210 no total. Beleza? Eu vou fazer o seguinte, vamos ver a diferença com emp e emp2, certo? Perceba que emp2 eu não estou usando a referência dele em nenhum momento para aumentar o seu salário. Então, ele só deve surtir o aumento dele porque eu alterei aqui na classe. Fui lá na origem e alterei o salário, né, já que é o método da classe, ok? Realmente, ó, o do primeiro, como eu já expliquei, né? E o do segundo, a alteração anterior apenas de 10%, que é o nosso emp2. Beleza, pessoal? Legal, né? Então perceba que eu posso fazer uma alteração
porque reflete em todos. Utilizando o método de classe e atributos de classe, eu posso fazer uma alteração limitada a cada instância, utilizando métodos e atributos de instância. Então, percebam também que aqui no código eu criei aqui dois métodos e vamos se aprofundar um pouquinho mais na questão desses métodos. Esses dois métodos que eu criei aqui, foi o método pegar nome, que retorna o nome, eu já expliquei ele, inclusive pelo slide, e dar nome, que recebe o nome passado como parâmetro de entrada, e esse nome que está dentro do nome entrada vai para o atributo de instância nome, né? Apesar de não estar definindo nenhum nome aqui em cima, mas ele cria automaticamente na instância, se a gente chamar o método, a gente também já viu isso, e dá um valor para ele, ok? Como aconteceu aqui, passei Casimiro, então ele já criou um atributo particular na instância, né, nome, e passou Casimiro para ele, o valor, beleza? Como eu já tinha explicado antes, show de bola. O que eu quero explicar aqui? A gente pode pegar o valor de um atributo, como também passar o valor no atributo. O pessoal que programa muito em Java, né, do mundo Java, tem os métodos get e set, né, que seria o get referente ao pegar, né, e o set referente a dar. Então seria o método get, certo, e o método set, ok? Beleza. E define os atributos aqui em cima, certo? Perceba que esse atributo, quando eu defino aqui em cima e dou um valor inicial para ele, vazio por exemplo, isso, como eu estou botando na classe, reflete em todos os objetos. Show de bola. Então, todos os objetos agora já vão nascer com o atributo nome. E qual é o valor inicial dele? Vazio. Então eu tenho geralmente nos meus programas os métodos pegar e dar de cada atributo, ok? Por quê, galera? O que acontece? Vamos voltar aqui para os nossos slides. O programador que fez a classe, ele pode colocar algumas restrições no uso dos seus métodos, né? E na hora que esses métodos forem utilizar, eles têm que obedecer essas restrições. Por exemplo, uma restrição de acesso. Por exemplo, o que a gente vai fazer aqui no exemplo? Vamos colocar que o salário não pode ser negativo. Então, na hora de dar o salário, é de pressupor que um funcionário não receba um salário negativo. No final do mês ele vai ficar devendo ao patrão. Uma situação que não acontece na realidade, né? Espero que não, né? Pelo menos nos dias de hoje. Então, o que a gente vai fazer? Vai colocar uma restrição na hora que definirmos o método. Vamos colocar uma restrição para que esse salário não seja negativo, beleza? Para que quando for feito o uso, se passar um valor negativo, esse valor não possa surtir efeito. Vamos fazer isso aqui no código. Então, vamos definir aqui os métodos. Eu já vou usar o nome getSet para a gente ir se habituando. A gente já viu que eu usei pegar e dar nome. No salário eu vou usar get e set salário, ok? Então, get, que seria o pegar, né? Get salário. Ele não vai receber nenhum parâmetro de entrada na hora que ele for chamado, que ele for utilizado, somente self, né, que é obrigatório, e vai retornar o salário de cada instância, ok? E agora eu vou fazer o set salário. Então, quando eu quero, o pessoal chama setar, né? Quando eu quero setar o salário, passar um valor para o salário. Então, um self que é obrigatório, e vou chamar aqui de salário entrada.
seu salário recebido pelo método. O que vai acontecer? Esse salário entrada vai cair certo no salário, ok, salário entrada vai cair, vai ser atribuído para o salário da nossa instância, ok. Então eu fiz o método get e set salário. Então se na hora de eu fazer o uso aqui, por exemplo em emp, né, eu posso dar um salário, certo, através do método. Que método? O método set. Então eu venho aqui emp ponto set salário e vou dar um valor aqui de 2.000, certo? Ok. E na hora de imprimir eu posso tanto pegar, como eu já expliquei, né, quando a gente fez lá com o nome, posso pegar tanto atributo diretamente na hora de fazer o uso, né? Quando eu falo em uso, galera, se lembrem, estou falando em termos de objetos. Então meu objeto emp eu posso pegar diretamente através do atributo ou utilizando o método get salário, certo? Esse método get salário, não esquecer, abre e fecha chaves, porque é um método, beleza? Vou comentar esse print aqui, não me interessa por enquanto, o emp2. Show de bola. Então o que acontece? Ele vai dar 2.000, vai calcular os 10% que a gente viu em mais 10%, ok? Beleza. Vamos executar aqui. Então, opa, erro de indentação, né? Vamos aqui ajeitar esse erro de indentação. Estou vendo já. Beleza. Beleza. 2.200. Ok? Show de bola. Então o que aconteceu? A gente deu o salário através do método set salário, né? E pegamos o salário através do método get salário e imprimimos ele na tela. Você vai dizer, mas Casimiro, eu também posso dar um salário utilizando diretamente o atributo salário. Fazendo como? Vou botar aqui como comentário. Em vez de usar set salário, eu poderia fazer muito bem emp salário, né? Vou lá direto no atributo e dizer que ele recebe os 2.000. Certo? É equivalente. É equivalente por quê? Porque lá na classe, na hora que eu defini a minha classe, eu ainda não restringi o acesso ao salário, certo? O pessoal que programa em Java, geralmente eles colocam os modificadores de acesso: público, privado, protegido, né? A filosofia aqui em Python é diferente, né? O pessoal em Python, no frigir dos ovos, em última lá, diz o seguinte: se você quiser alterar um atributo, o altere por sua conta e risco, né? Então o pessoal em Python não está, digamos assim, tão preocupado em proteger um atributo como se está em Java, né? Em Java. Aí vem discussão a respeito de segurança, de acesso, mas isso aí já é outra conversa e não cabe aqui na aula agora, beleza? Mas a gente quer proteger para quê? Para que o usuário não possa fazer isso, ó. Alterar diretamente o salário, certo? Então como é que eu faço? Primeira coisa que eu faço, eu indico em Python colocando um underline na frente do meu atributo. Quando eu boto um underline na frente do meu atributo, eu tenho que alterar também toda vez que eu fizer referência a ele, como aqui, ó, né? Certo? Aqui também. Quando eu coloco um underline na frente, certo? Aqui
também. Eu estou dizendo ao pessoal que for fazer uso do salário, que for alterar, estou dizendo mais ou menos assim, não altere não. Não altere com qualquer valor que você queira. É melhor você usar o método apropriado para isso. No caso aqui o método set salário. Por que utilizar o método? Agora eu vou explicar o porquê. A gente vai colocar aqui, ó, um if. Que if? A gente vai dizer que se se, né? Se o salário de entrada, né, for negativo, ou seja, menor que zero, o que acontece? A gente vai imprimir na tela int não é permitido. Salário negativo, dar um salário negativo para o funcionário, merece, né? Certo? Se não, deixa eu tirar a indentação, senão vai cair aqui. Se não, aí sim, né? Pode até dar um salário igual a zero, mas negativo não vai. Então, se eu passar um salário entrada aqui negativo, ele vai dizer não é permitido na hora de chamar o set salário. Se eu não passar um salário negativo, esse salário que eu passei, ele vai lá para o salário do nosso, o atributo do nosso objeto, salário do nosso objeto, ok? Esqueci mais em alguns cantos aqui, um underline, vou colocar, vai dar eu. Beleza. Então o que acontece? Se eu tentar dar um salário, negativo aqui pro como não vai surtir efeito, né? Salário negativo, certo? Ok? Não é permitido, ok? Tentei dar um salário negativo, então já mandou a mensagem, mandou o print lá, não é permitido. Como ele inicializou com 1000, ele fez todo o cálculo dos 10 e dos mais 10% em cima dos 1000, né? Que ficou aquele valor que a gente já sabe. Beleza? Show de bola. O que acontece agora, pessoal? Acontece o seguinte: mesmo se o usuário quiser, ele pode ainda alterar de forma direta. Eu apenas dei um aviso, colocando um underline. Eu que fui programador da classe, eu dei um aviso: olha, não altere diretamente esse atributo, ou seja, não, estou dando um aviso para ele, não use esse código de alterar diretamente o atributo. Mas se ele quiser, ele já pode, fazendo como? Fazendo assim, ó. Só colocar um underline aqui, certo? Ele ainda consegue alterar. Eu estou dando aviso, ele está por sua conta e risco alterando diretamente o valor do salário, ok? Existe outra forma de você deixar mais protegido ainda. Como? Botando um duplo underline, certo? Quando você põe um duplo underline, você está dizendo não altere mesmo. Tem como ele alterar ainda? Tem. Quem está fazendo uso lá embaixo ainda tem como alterar, certo? Não vou entrar nos detalhes aqui agora, mas tem como ele alterar ainda. Se você botar um duplo underline, você está dizendo, olha, não altere mesmo, porque ele não vai mais conseguir alterar utilizando o underline quando for atribuir diretamente, né, o valor ao atributo, ok? Mas tem como ele alterar ainda, certo? Mas você está deixando muito claro que ele não altere, ok? Eu vou deixar um único underline, que eu vou dizer, ó, altere por sua conta e risco. Beleza? Show de bola. Então o que a gente vai fazer agora? Vamos supor que o cara que está usando aqui as instâncias seja muito insistente para alterar os valores diretamente dos atributos e queira alterar e saiba as duas formas de se alterar diretamente o valor dos atributos, né? Tanto se eu colocar um único underline aqui nos atributos da classe, como se eu colocar o duplo underline.
ele sabe como fazer isso. Então o que é que eu posso fazer? Eu posso tentar enganá-lo utilizando algumas anotações especiais para os meus métodos, ok? É isso que a gente vai aprender agora. Então, essa forma, digamos assim, de tentar enganar o nosso usuário, o cara que está fazendo uso aqui com os objetos, a gente vai ver agora. Beleza? Então, eu vou lá na minha classe, certo? E vou o nosso método getSalário, tanto o método get como o método set, o que pega o valor do atributo e o que dá valor ao atributo, a gente vai substituir o nome pelo próprio nome do atributo sem um underline, ok? Então vai ser salário aqui também, certo? E lá embaixo também. Beleza. Então, só que eles vão ter algumas anotações específicas, ok? O método que retorna o getter, ele vai ter uma anotação @property, certo? Então, o @property é o método que, vou botar a anotação aqui para vocês, anotação não, comentário, né? Dizer que é o método que pega os valores, certo? É como se fosse lá o get salário. Beleza? Show de bola. E o set, a gente vai dar uma anotação especial para ele, certo? Vai ser o o nome da nossa variável sem o underline, salário, ponto, setter. Ok? Então o que acontece? O que foi que a gente fez? Substituiu o nome, onde os métodos agora vai ter o nome do atributo sem o underline, ok? E colocamos algumas anotações aqui, né, uns decoradores para pegar o @property e para dar o @setter. E aqui vai ser como se fosse para dar os valores. O nosso antigo que set salário, ok? Vai funcionar como o nosso antigo set salário. Aí o que vai acontecer? O usuário lá embaixo, deixa eu comentar isso daqui que eu não preciso mais, o método da classe, não é esse o intuito na aula. O usuário lá embaixo, ele se lembra que a intenção dele é continuar usando e alterando os atributos de forma direta. Então a gente vai tentar aqui, a partir do objeto no seu uso, dar um salário de forma direta, ponto salário, não é isso? E vou tentar dar um valor negativo para esse salário, menos 2.000, ok? Claro, não temos mais o método set salário, né? Deixa eu apagar ele aqui. Ok. Então, o cara aqui embaixo que está fazendo uso da nossa classe através do objeto emp, ele está crendo que ele está atribuindo o valor diretamente ao atributo salário de emp, não é isso? Show de bola. Só que quando a gente vai executar, também não vai ter o método get salário, né? Deixa eu comentar aqui, certo? Quando ele vai executar, o que acontece? Executei, olha só, não é permitido, né? Então, por que não é permitido? Porque ele botou um valor negativo. E se ele botou um valor negativo, ele deve estar se perguntando: oxe, como é que ele conseguiu restringir o acesso ao salário para ele não ser negativo? Simples, ele pensa que está dando o valor direto ao atributo salário de emp, mas não está. Como eu criei aqui o método
setter, né, o nome do atributo setter, ele está usando esse método aqui, ó. E esse método, ele tem um if que verifica. Ele pensa que está dando valor direto, mas não está. Ele está usando o método @setter com o nome do atributo, beleza? Como se a gente enganasse a ele, claro, né? Se viesse uma mensagem desse, ele ia perceber que, sei lá, teria alguma coisa de estranho, né, no código. Show de bola. E agora a gente vai imprimir o valor do salário, certo? Da mesma forma que ele vai pensar que ele está pegando o valor direto de salário. Se fosse para pegar o valor direto de salário, seria assim, né? Como a gente já aprendeu. Emp salário. Estou pegando o valor direto lá. Mas ele não está pegando o valor direto do salário. Aonde é que ele está indo? Ele está indo aqui no @property, nesse método. Quer ver como ele está indo nesse método? Eu vou colocar um código de depuração aqui. Só altos. Só para dizer que passou. Só para dizer que passou. Certo? Se eu estou dizendo, se eu estou afirmando que quando ele tentar pegar para imprimir de forma direta o valor do salário, ele vai passar por aquele método, então ele tem que imprimir esse print. Concorda? Beleza. IP2 também eu não preciso mais, estava aqui só de lixo. Os exemplos anteriores, vamos lá. Executando. Olha só. Não é permitido, certo? Quando passou pelo pegar, ele pelo @property, né? Por que ele passou pelo @property? Altos turbo doido. Altos turbo doido. Apesar de ele estar pensando que está pegando o valor direto do atributo. Beleza, galera? Então, tem assim, né? Lembre-se, a filosofia do Python é um pouquinho diferente da do Java. Tem várias formas de você tentar proteger e dizer para a pessoa que está usando a sua classe que ela não mexa diretamente no valor do atributo, colocando um underline. Você já está avisando isso. Use o método. Colocando 2 underlines, aí você está reforçando mais ainda. Mesmo assim tem como ele alterar em ambos os casos. E dessa forma aqui a gente engana, praticamente a gente engana quem está fazendo o uso, que ele está pensando que está atribuindo de forma direta o valor, né? Mas na verdade está usando os métodos. E nesses métodos, como eu botei aqui, a gente pode colocar alguma restrição ao acesso do método. Apesar dele estar pensando que está usando e dando valor diretamente ao atributo, ele está usando os métodos. Beleza, pessoal? Então é isso. Aprofundamos mais a questão de valores dos atributos de classe e dos atributos de instância dos objetos, né? Também como seus métodos de classe, métodos de objeto, e vimos aqui uma certa forma de proteger os nossos atributos da nossa classe na hora que eles forem usados aqui em relação quando a gente criar quando outro usuário ou mesmo a gente, né, criar um objeto dele. Beleza? Quando o usuário for criar o objeto dele, ele pensa que está usando diretamente, mas não está. Valeu, galera, por hoje. Creio que seja só. O vídeo já está bem longo. Até o próximo vídeo. Forte abraço.